Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar das relações entre campo e cidade. Vamos lá? O que você comeu hoje no almoço? Se você não almoçou ainda, o que você comeu ontem no jantar? Tudo que a gente come no nosso dia a dia vem da zona rural. Na verdade, tudo que nos cerca, todas as coisas, móveis, as nossas casas, os nossos objetos, foram feitos com matérias-primas que vieram do setor rural da sociedade. Mas o que é meio rural e o que é meio urbano? O que é cidade, o que é campo? Para o IBGE, a cidade é onde existe um aglomerado de pessoas, casas e indústrias, onde existe um certo ordenamento de ruas e onde predominam os serviços do setor secundário e terciário da economia. Vamos lembrar o que são esses setores da economia? O setor primário da economia é aquele que trabalha com agricultura, pecuária, extrativismo e mineração. O setor secundário é aquele que trabalha com a indústria e a construção civil. O setor terciário é o que envolve o comércio e os serviços. Então, para o IBGE, para um local ser considerado como cidade, você tem que ter um aglomerado de pessoas, casas, indústrias, atividades comerciais e você tem que ter um ordenamento das ruas. Tem que existir várias ruas e as casas ficam uma do lado da outra. Na cidade também é comum acontecer a verticalização dos prédios, ou seja, você tem um crescimento vertical, enquanto nas áreas que não são consideradas áreas urbanas, isso não é comum. Bom, se a gente definiu agora o que é área urbana, o que seria área rural? Toda a área externa a essa região urbana. Tudo que não é urbano é rural. Então, quando você demarca as cidades, tudo que está fora dos limites urbanos, tudo que está fora dos limites das cidades é considerado zona rural, é considerado campo. E no campo predominam as atividades do setor primário da economia, agricultura, pecuária, o extrativismo e a mineração. Nós não temos adensamento populacional, nós não temos aglomerações urbanas, as fazendas ficam distantes umas das outras, as sedes pelo menos. Você tem uma sede de fazenda aqui, uma área enorme de plantação, de criação de gado, de mineração e depois outra sede de outra fazenda bem mais distante daquela primeira. Então não existe esse adensamento, esse sistema de ruas onde as casas ficam próximas umas das outras. Até o começo da Revolução Industrial, a maior parte das pessoas vivia no campo. O campo era o cerne da sociedade antes do século XVIII. Com a criação das primeiras fábricas, as cidades passaram a ganhar uma importância maior. As pessoas começaram a ir para a cidade para justamente buscar empregos nessas fábricas. Então começou a acontecer um êxodo rural, uma saída em massa das pessoas do campo para a cidade buscando empregos nessas fábricas. E o campo passou então a ter que abastecer não só as pessoas que estavam lá, mas as pessoas que também estavam nas cidades. Como a Revolução Industrial acabou aprimorando também as técnicas agrícolas, as técnicas pecuaristas, o campo também aumentou a sua produtividade. Hoje em dia, as relações entre campo e cidades, elas são muito próximas. Geralmente, os produtos eles são fabricados nas cidades, nas fábricas, são processados nas fábricas, mas a matéria-prima veio do campo. A carne vem do campo, o algodão que faz a roupa vem do campo, a matéria-prima para fazer o cimento que construímos as casas vem do campo, a matéria-prima para fazer o celular ou a TV ou o computador que você está assistindo esse vídeo veio do campo. A matéria-prima vem do campo, são processadas nas cidades, nas indústrias e são vendidos no comércio. As atividades que não têm um produto físico sendo vendido, como as atividades educacionais, os transportes, eles são desenvolvidos também pelo setor terciário da economia, que é o setor de serviços. Então a gente aqui, nesse momento de aula, eu estou oferecendo um serviço para vocês. Portanto, hoje há uma interdependência e uma inter-relação
entre a cidade e o campo. Um não consegue viver sem o outro, porque cada um, dentro dessa lógica da globalização na qual nós vivemos, tem um papel de destaque na nossa sociedade. Enfim, a gente não pode esquecer que é do campo que vem toda a estrutura para a nossa base, para o nosso estilo de vida aqui no meio urbano. As atividades agropecuárias, ou seja, as atividades da agricultura e da pecuária, elas podem ser divididas em dois tipos básicos: a agricultura e pecuária intensiva, a agricultura e pecuária extensiva. Qual é a diferença entre elas? A agropecuária intensiva é aquela que utiliza tecnologia na sua produção. Por exemplo, imagine uma lavoura que utiliza máquinas para fazer a plantação das sementes. Depois ela vai utilizar máquinas para fazer a colheita dessas sementes. Aviões vão fazer a manutenção dessa área jogando água quando necessário ou jogando agrotóxicos e fertilizantes. Máquinas também podem ser usadas para arar o solo. Esse tipo de agricultura, onde a tecnologia é empregada para aumentar a produtividade, é chamada de agricultura intensiva. Sementes também são modificadas geneticamente, dando origem aos organismos geneticamente modificados, as plantas transgênicas, que vão aumentar a produtividade. Na pecuária intensiva, nós temos, por exemplo, o uso da manipulação genética para separar os melhores genes de cada raça, de cada animal, para que você consiga uma carne de melhor qualidade, por exemplo, em bovinos. Uso de rações, de hormônios, de remédios que fazem com que os animais fiquem maiores e com maior quantidade de carne para aumentar, portanto, essa produtividade. Geralmente, os animais da pecuária intensiva são criados confinados em espaços pequenos para que eles não tenham muito que se locomover, portanto, gastando energia e emagrecendo. Então, eles ficam confinados em espaços para só comerem aquela alimentação balanceada para que eles consigam crescer de maneira muito rápida e aumentando a produtividade do dono do empreendimento. Já na agricultura e na pecuária extensiva, vamos falar primeiro da agricultura, é quando você faz uma plantação sem o uso de tecnologias aprimoradas. Você vai utilizar ferramentas simples e fazer o uso manual do trabalho com a terra. Vai usar enxada, foice, enxadão para afofar a terra, para fazer a semeadura, para fazer a colheita desses vegetais. E na pecuária, os animais são criados soltos no pasto, sem o uso de rações ou hormônios que vão engordar de maneira muito intensa esse animal. Ele vai, por exemplo, se for um gado, pastar naquela área destinada a ele até chegar num ponto para corte ou para ser retirado o leite. Obviamente, nessa categoria de agropecuária, a produtividade é menor, porque como não existe esse incremento tecnológico, você não consegue, portanto, esse ganho de produtividade como no sistema intensivo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com os colegas e até a próxima aula. Tchau!